No episódio anterior, Orhun viu Ira chorando, abaixada a um pé de uma árvore, e isso fez com que ele mudasse todo o seu comportamento em relação a Ira, para provar para Ira que ele não gosta dela, para que Ira possa se sentir confortável dentro da mansão e não queira ir embora. O episódio terminou com Orhun mandando Ira encontrar um arquivo que supostamente ela perdeu no escritório dele. Ira então diz para Orhun que ela não sabia onde estava o documento e que ela não tocou naquele documento. Orhun então olha para Ira e diz: "Eu mandei você ir procurar o arquivo." O episódio de hoje começa com Orhun dizendo para Ira que deu uma ordem para ela e que ela deve ir procurar o documento que ela perdeu. Ira então respira fundo, consentindo com a ordem de Orhun. Orhun então olha para Ira e diz: "Muito bom." Orhun então pega seu celular e olha para Ira e diz: "Quando eu voltar para o escritório, quero ver o documento em cima da mesa." Mas antes de Orhun sair do escritório, Ira olha para Orhun e diz: "Eu queria lhe dizer uma coisa. Eu conheço o meu lugar, tá bom? Estou dizendo isso para que você não fique confuso." Orhun olha para Ira irritado, pois Ira tá peitando ele. Orhun então olha para Ira e diz: "Pare de agir com base em suposições e faça apenas o seu trabalho." Orhun então sai do escritório batendo a porta e Ira fica com muita raiva da atitude dele. Ira então começa a se lembrar do momento em que ela estava no jardim chorando e Orhun veio dizer para ela que ele não tem sentimentos nenhum por ela, pois ela é a mulher que há 6 anos atrás ele mandou ir embora e que ele estava com febre, delirando de febre, que não sabia o que estava dizendo. Ira volta de seus pensamentos e fecha os punhos de ódio e diz para si mesma: "Espero mesmo que o que você me disse seja verdade." Ira então começa a procurar o documento que Orhun perdeu. Orhun então desce as escadas e para no meio do corredor e se apoia à parede, pois realmente ele não está gostando nada do que ele está fazendo com Ira. Mas infelizmente, na cabeça dele, ele não tem outra escolha. Enquanto isso, Zerrin está conversando com a Afif na sala da mansão. Zerrin está dizendo para a Afif que Orhun teve uma grande recuperação e que sobreviveu a um ataque muito grande. Zerrin então diz para a Afif que deve ser difícil para ela como mãe ver seu filho colocando sua vida em risco por uma pessoa que já não faz mais parte da vida dele. Zerrin diz para a Afif que se Orhun fosse filho dela, ela não teria tanta paciência assim. A Afif então diz para Zerrin que tudo o que ela quer agora é que tudo volte a ser como era antes, o mais rápido possível. Zerrin então diz: "Eu espero de verdade que as coisas fiquem como você quer, Afif. Mas infelizmente aquela mulher ainda está aqui, mesmo que ela seja uma funcionária, ela não vai te deixar em paz enquanto continuar morando nessa casa." A Afif acaba engolindo seco e não diz nada para Zerrin. Zerrin então percebe e muda de assunto e começa a conversar com a Afif sobre a associação. Após um tempo, Zerrin se despede de Afif e vai embora. Zerrin está indo em direção à saída da mansão e acaba cruzando com Ira no corredor. Zerrin então começa a se lembrar da discussão que presenciou entre Ira e Orhun e pôde constatar por si mesma que Orhun ainda está apaixonado por Ira. Zerrin volta de seus pensamentos e encara Ira. Ira então deseja boa tarde a Zerrin, mas Zerrin fica encarando Ira e não responde ao cumprimento de Ira. Zerrin então começa a descer as escadas e diz para si mesma: "Quando você enfrentar seus sentimentos, Ira, será tarde demais para você, pois minha irmã já estará dentro do jogo." Zerrin então desce as escadas, muito contente, acreditando fielmente que conseguirá unir Orhun e Daphne. Enquanto isso, Arif continua tendo sua crise e Susan e Azix não conseguem acalmar o senhor. O senhor então tem um momento de lucidez, ele olha para Azix e toca no rosto dele e diz: "Azix, é você, meu filho?" Ele então se acalma. Susan e Azix conseguem colocar o senhor para deitar no sofá. Susan então cobre o senhor e ele começa a descansar. Enquanto Azix olha para seu pai deitado no sofá, ele começa a se lembrar do momento em que conversou com Elif, quando tirou ela da casa. E Elif disse para Azix que só queria ajudar e perguntou para Azix se ele não confiava nela. E na ocasião, Azix disse para Elif que não confiava em ninguém. Azix volta de seus pensamentos e sai da sala sem dizer nada a ninguém. Susan fica chamando por Azix, mas ele nem olha para trás e sai da casa. Enquanto isso, Orhun está trabalhando em seu quarto. Após um tempo, Ira entra no local para limpar. Ira então diz para Orhun que o arquivo que ele estava procurando já está em cima da mesa dele e diz para Orhun que se ele lhe der licença, ela precisa limpar o quarto. Ira então liga o aspirador de pó e começa a limpar o quarto. Orhun então começa a fazer um barulho tipo
Ira então desliga o aspirador e olha para Orhun. Orhun então diz: você não tá vendo que eu tô trabalhando? Pare com esse barulho. Ira então diz para Orhun que ela precisa limpar aquele lugar, pois Sultana mandou ela limpar ali, e diz para Orhun que aquele é o último lugar da casa que ela precisa limpar. Nesse momento, a Fifi, que estava indo conversar com Orhun, acaba vendo Orhun repreender Ira, e isso a deixa muito satisfeita. A Fifi então entra para conversar com Orhun e diz: é bom ver você forte, assim como você era antes. Estou vendo que suas feridas estão cicatrizando. Ira então termina de guardar o aspirador de pó e sai do quarto de Orhun. Enquanto isso, Azix vai conversar com Gurbus no escritório dele. Ele entra rapidamente no escritório de Gurbus e diz: me diga, quem está na lista? Quem eu preciso torturar hoje? Gurbus então diz: calma, rapaz. Eu estou analisando ainda a lista. Sente-se, vamos conversar. Azix está impaciente e diz para Gurbus que ele está irritado e que precisa que ele diga quem é o próximo da lista imediatamente. Gurbus então pede para que Azix fique calmo, pois ele está analisando a lista, e diz para Azix que precisa dele para outro assunto no momento. Azix então pergunta: para que você precisa de mim? Gurbus então pede para que Azix se sente para eles conversarem. Enquanto isso, Elif continua no galpão. Após um tempo, Susan chega, entra no local e manda a menina entrar na casa, pois ela precisa realizar as tarefas de limpeza da casa. Enquanto isso, a Fifi continua conversando com Orhun. A Fifi pede para que Orhun não se sobrecarregue muito com os trabalhos. Orhun pede para que a Fifi não se preocupe com ele, pois ele está bem. A Fifi então pergunta para Orhun se ele tem algum pedido e pergunta para Orhun se ele deseja algum prato de frutas ou alguma outra coisa para comer, pois ele está tomando antibióticos e não pode ficar com o estômago vazio. Nesse momento, Ira entra no local e começa a realizar a limpeza do local com a vassoura, já que não pode usar mais o aspirador. A Fifi então começa a olhar para Ira com satisfação, pois ela está adorando o jeito que Orhun está tratando Ira. Ira então continua realizando sua limpeza com a vassoura e começa a olhar de canto para Orhun, mas Orhun se mantém firme olhando para o computador. Enquanto isso, um rapaz está andando na rua falando ao telefone com alguém. De repente, ele fica com um olhar pasmo. E quem está na frente dele? Sim, o psicopata. Azix está na frente do rapaz com um pedaço de pau. O rapaz encerra a ligação na hora. Enquanto isso, Elif está limpando o fogão e Susan vem dizer para ela que precisa sair e pede para que Elif termine de realizar as tarefas da casa. Susan então manda a Elif limpar a casa muito bem, pois ela vai fazer compras. E ela manda a Elif ficar de olho em Arif, pois ele está dormindo. E diz para Elif não incomodar Arif, pois ele está cansado devido à última crise que teve. Elif então diz para Susan que ela não pode ficar sozinha com Arif, pois Azix não quer que ela fique perto do Senhor. Susan então manda a Elif limpar tudo o mais rápido possível e assim que terminar, voltar para o galpão para evitar que Arif a veja na casa. E diz para Elif que se Azix souber que ela ficou perto de Arif, ele vai arrancar os olhos dela. Elif então pega um balde e vai limpar a sala. Ela então acaba vendo o senhor Arif dormindo e decide ir cobrir o senhor. Arif acaba acordando. Ele então diz: BRR, você veio me ver. Elif então diz: não diga nada, senhor, por favor, não diga nada. Arif então diz: que bom que você veio, BRR. Elif então leva Arif para olhar para a natureza através da janela. Elif então diz: veja, olha como o dia está lindo. Arif então diz: sim, o dia está muito lindo, não há nuvens, o sol está muito brilhante. Arif então agradece Elif por estar ali com ele. Elif então diz para o senhor que não tem problema. Arif então diz para Elif que o filho dele é muito bom por ter deixado ela ficar ali com ele. Elif fecha a cara na hora, pois realmente a opinião que ela tem sobre Azix é completamente diferente. Enquanto isso, Ira continua limpando o quarto de Orhun e Orhun continua trabalhando no quarto. Após um tempo, Sultana vem trazer um prato de frutas para Orhun e Ira observa tudo de longe. Orhun se mantém concentrado, olhando para o computador. Mas Orhun acaba ficando completamente em choque quando vê que Sultana lhe trouxe um prato de sementes de romãs. Para quem não se lembra, na noite de núpcias de Orhun e Ira preparou sementes de romãs para Orhun comer e deu diretamente na boca dele, pois era uma tradição que ela conhecia da África. E aquela tradição faria com que eles tivessem muitos filhos. Assim que Orhun olha para o prato de romãs, ele começa a se lembrar da noite de núpcias deles, onde Ira preparou para Orhun uma romã
e disse para Orhun que ela conhecia essa tradição da África, onde as mulheres davam as sementes de romãs na boca dos homens e os homens davam as sementes de romã na boca das mulheres, para que eles tivessem um casamento muito fértil. Ira volta de seus pensamentos e tenta disfarçar ao máximo que se lembrou disso e continua limpando. Orhun também volta de seus pensamentos e também tenta fingir normalidade, mas nenhum dos dois consegue disfarçar, até que Orhun, frio e calculista, pega as sementes de romãs e começa a comer na frente de Ira, tentando mostrar para ela que aquelas sementes de romã para ele não tem significado nenhum. Ira então pede licença para Orhun e diz que precisa sair. Orhun então manda Ira esperar. Ele então entrega um documento para Ira e manda ela colocar aquele documento na mesa dele do escritório. Ira então diz para Orhun que aquele não é o trabalho dela e que seu trabalho é apenas limpar. Orhun então se levanta e diz: "Você está me desafiando?" Assim que Orhun se levanta, ele acaba derrubando o prato que tinha romãs dentro. O prato cai no chão e se quebra. Ira e Orhun acabam olhando para as sementes de romãs espalhadas no chão. Automaticamente eles começam a se lembrar da noite de núpcias deles. Eles voltam de seus pensamentos. Orhun então pisa nas sementes de romãs na frente de Ira. Ele chega bem pertinho de Ira e diz: "Limpe tudo isso." Orhun ia sair do quarto, mas Ira então olha para ele e diz: "Não se preocupe, eu vou limpar tudo perfeitamente, não deixarei nenhuma mancha, assim como apaguei totalmente o meu passado." Orhun então sai de seu quarto e acaba parando no corredor e dá pra ver o sofrimento no seu rosto. E Ira continua no quarto, completamente desestabilizada, apesar de tentar se manter firme na presença de Orhun, seu coração está em pedaços. Ira então diz para si mesma: "Não houve abundância, não houve multiplicação, não houve nada, não há nada no passado para lembrar." Ira então começa a pegar as sementes de romãs que caiu no chão. Enquanto isso, Susan está voltando para casa com algumas compras que ela fez e acaba encontrando com a irmã de Gurbus no caminho. A irmã de Gurbus acaba convencendo Susan a ir com ela a uma loja de roupas. Susan diz para a irmã de Gurbus que precisa chegar em casa antes que Azik chegue, ou então ele ficará muito bravo com ela. A irmã de Gurbus diz para Susan que ela não deve se preocupar, pois as compras dela serão rápidas. Enquanto isso, Ira termina de limpar o escritório de Orhun. Ela então colhe todas as sementes de romãs e joga no lixo da cozinha da mansão. Mary então diz: "Você está jogando as sementes de romãs?" Ira então diz: "Sim, Sr. Orhun acabou derrubando as sementes de romãs no chão do quarto dele, por isso estou jogando." Mary então diz: "Ah, que pena, essas sementes são tão boas para comer." Mary está observando tudo o que está acontecendo com Ira de perto. Ela percebe que Ira não come, ela percebe que Ira não para um minuto de trabalhar. Ela então pede para que Ira se sente um pouco e beba um pouco de chá que ela acabou de preparar. Mas quando Ira se senta para tomar o chá, a sultana chega no local e manda Ira voltar ao trabalho, pois ela não está ali para descansar. Assim que Ira sai, Mary pede permissão à sultana para sair um pouco da mansão, pois precisa resolver alguns assuntos pessoais. Sultana aceita o pedido de Mary, mas pede para que ela não demore para voltar. Enquanto isso, Orhun está caminhando pelo jardim e não para de se lembrar do que acabou de acontecer no quarto, onde ele acabou derrubando as sementes de romãs no chão, e ele e Ira acabaram se olhando, pois tiveram a mesma lembrança, que é a lembrança da noite de núpcias dos dois. Orhun volta de seus pensamentos e Sarah chega para conversar com Orhun. Sarah se aproxima de Orhun e diz: "Você já pode sair? Você está melhor?" Orhun tenta afastar a menina dele e diz: "Eu tenho trabalho para fazer agora." Sarah então abaixa a cabeça, pois ficou triste com a resposta de Orhun. Orhun então acaba percebendo o que fez. Ele então ia tentar corrigir e tentar conversar com a menina, mas nesse momento ele acaba recebendo uma ligação. Orhun então atende o telefone e é Erhan. Eles então começam a conversar sobre trabalho. Orhun fica conversando com Erhan e fica observando Sarah de longe e percebe que a menina ficou muito triste com a atitude dele. Erhan está dizendo para Orhun que Taskin e seus homens desapareceram do mapa e diz para Orhun que eles estão tentando localizar Taskin e seus bandidos, porém eles estão impossíveis de serem rastreados. Sarah então acaba desistindo de conversar com Orhun e volta para a cabana. Orhun então acaba vendo Sarah voltando para a cabana e fica muito triste por ter desapontado a garota. Enquanto isso, Elif continua limpando a casa de Azix e acaba vendo uma foto da família de Azix. Enquanto isso, Arif continua olhando pela janela. Ele está muito contente. Ele então se senta no sofá e pede um pouco de água para Elif. Elif prontamente pega a água e entrega ao senhor. Elif então volta a tirar pó dos móveis e Senhor Arif se deita calmamente para tirar um cochilo no sofá.
Ele está muito feliz por Elif estar ali com ele. Assim que Elif percebe que Arif está dormindo, ela pega um cobertor e cobre o senhor. Nesse momento, quem chega? Azix. Azix então olha para Elif e diz: cadê a minha irmã? Elif fica muito nervosa ao ver Azix e fica toda encolhida com medo do rapaz. Ela então começa a se lembrar do momento em que Susan disse para ela antes de sair que ela deveria limpar tudo o mais rápido possível e voltar para o galpão, pois Azix não poderia ver ela na casa. Susan então chega na casa e acaba percebendo que Azix chegou antes dela. Susan então começa a esconder as compras. Susan então pega um pedaço de papel e limpa o batom e retira um pouco da maquiagem. Ela então chega na sala e diz: Azix, você chegou, meu filho. Saí um pouquinho rapidamente para buscar alguns remédios para seu pai. Nesse momento, Arif acorda e diz: Azix, não chame a atenção da garota, ela é uma boa menina. Azix então olha para Susan e Elif e diz: tá, ok, tudo bem. Susan então diz para Azix que ele não deve se preocupar, pois ela está cuidando de Arif, da menina, ou seja, de Elif. Susan então acaba percebendo que Azix está com uma mancha na roupa. Ela então diz para Azix que ela vai limpar aquela mancha para ele. Susan então sai com Azix da sala e Elif continua limpando o local enquanto Arif volta a dormir. Enquanto isso, a Fifi está sentada na sala da mansão e Orhon acaba chegando no local, mexendo no celular. A Fifi então diz: vi que você saiu para tomar um pouco de ar fresco, isso é muito bom, Orhon. Orhon então diz: sim, eu estava andando pelo jardim. A Fifi então diz: filho, pare de se preocupar um pouco com o trabalho e apenas descanse um pouco. Orhon então se senta para conversar com a Fifi. A Fifi então diz: você quer um chá de ervas, meu filho? Orhon faz sinal negativo com a cabeça e diz para a Fifi que ele não precisa de nada. A Fifi então diz: filho, posso te perguntar uma coisa? Orhon então diz: sim, pode perguntar. A Fifi então diz: notei que sua atitude com a nossa nova funcionária mudou. Aconteceu alguma coisa, meu filho? Orhon muda sua postura na hora e olha bravo para a Fifi e diz: minha postura está igual, não estou entendendo o que você quer dizer com estranho. Orhon então se levanta e sai do local. E a Fifi continua satisfeita, pois percebeu que Orhon está frio com ira. E isso é tudo o que ela mais queria na vida. Assim que Orhon sai, a Fifi diz para si mesma: isso é muito bom, meu filho. Ela está muito satisfeita. Enquanto isso, Susan está cozinhando. Elif então chega na cozinha. Susan então pergunta para Elif se ela já terminou todo o trabalho. Elif responde que sim. Elif então ia sair do local, mas Susan olha para a garota e diz: ei, espere, não fique andando por aí, vá direto para o galpão, entendeu? Não pare no caminho. Elif então responde que sim, tudo bem. Mas Susan chama a garota de volta e manda ela terminar de fazer a janta para ela. Elif então começa a mexer a sopa. Enquanto isso, Orhon está no jardim, sentado no banquinho, pensando no momento em que Ira lhe disse que ia limpar o chão sem deixar nenhuma mancha, assim como ela apagou todo o passado. Orhon volta de seus pensamentos e está visível o sofrimento no rosto dele. Orhon então diz para si mesmo: como se eu tivesse apagado os vestígios do meu passado. Para mim, o passado ainda não terminou. Após um tempo, Sarah vem conversar com Orhon. Sarah então olha para Orhon e diz: você pode conversar, tio? Mas Orhon se levanta e não responde à garota. Sarah acaba vendo que uma caneta caiu do bolso de Orhon. Sarah então diz: tio, você derrubou a sua caneta. Sarah então corre para pegar a caneta de Orhon, mas acaba tropeçando e caindo. Orhon então vai ajudar a garota a se levantar. Orhon então diz: você está bem? Você se machucou? Sarah então diz: sim, estou bem. Eu queria lhe entregar a caneta que você derrubou. Orhon então olha para o paletó e percebe que a caneta dele caiu do bolso. Nesse momento, Ira chega no local, pega nas mãos de Sarah e retira ela de perto de Orhon. Ela então olha brava para Sarah e diz: volte para a cabana. Eu já disse para você que você não deveria ficar andando próximo à mansão. Sarah fica olhando triste para Ira. Ira então diz: eu já disse, Sarah, volte para a cabana agora. Sarah então volta correndinho para a cabana e Orhon fica muito assustado com a atitude de Ira. Ira então olha bravo para Orhon e sai do local. Enquanto isso, Susan deixou Elif terminando de fazer a janta e saiu na rua para levar o lixo para fora. Mary está observando a casa de longe. Susan acaba vendo o carro parado na frente da casa e começa a ficar desconfiada disso. Nesse momento, Elif, que estava saindo da casa para ir ao galpão, acaba encontrando com Susan na frente da casa. Susan então manda Elif ir direto para o galpão e não olhar para trás.
Susan então acaba vendo Marian e vai conversar com ela. Susan então pergunta para Marian o que ela está fazendo ali. Marian diz para Susan que só gostaria de ver um pouco seu filho, mesmo que seja de longe. Susan olha para Marian e diz: você não tem filho, você entendeu? Você não tem filho. Marian então diz: olha, Susan, eu juro que não fiz nada de errado na minha vida, não cometi pecado algum. Nesse momento, Susan começa a se lembrar de quando incriminou Marian, usando o telefone dela para mandar mensagem para homens, para fazer com que Marian se passasse por uma traidora. Susan então volta de seus pensamentos e chama Marian de sem vergonha e manda ela sair dali o mais rápido possível. Porém, nesse momento, Arif, que estava olhando pela janela, acaba vendo Susan discutindo com Marian pela janela e começa a gritar: Berrier, Berrier, olha filho, Berrier veio me ver. Azix então vai até a janela e acaba vendo Susan discutindo com Marian. Azix então sai da casa, mas quando ele chega, Susan já mandou Marian ir embora. Azix então olha para Susan e diz: Berrier estava aí? Susan impede o senhor de passar e ir falar com Marian e diz para Azix que não era Berrier e que era outra pessoa. Susan então convence Azix a voltar para dentro da casa. Azix então começa a entrar dentro da casa e Susan olha para fora e diz para si mesma em pensamento: eu arranquei você de nossas vidas e não vou deixar você entrar de novo. Enquanto isso, Ira está na cabana com Sarah. Sarah então pergunta para Ira por que é que ela está com raiva. Ira diz para Sarah que já pediu para ela não se aproximar da mansão e não se aproximar de Orhun. Sarah então pergunta: mas por que, mamãe? Orhun então bate na porta. Ira então diz para Sarah que a conversa das duas ainda não acabou e que em breve ela voltará para terminar de conversar com ela. Assim que Ira abre a porta da cabana, Orhun percebe que Sarah está muito triste. Orhun então chama Ira para conversar com ele lá fora. Ira então vai conversar com Orhun no jardim. Orhun então olha para Ira e diz: eu fiz alguma coisa de errado com a sua filha que eu não sei? Ou essa sua reação é pela discussão que tivemos? Você, como mãe dela, não deveria tratá-la assim. Ira então ia sair do local, mas Orhun puxa Ira de volta e diz: você não pode esperar que ela entenda tudo, ela é só uma criança. Ira então diz: eu sei o que é certo para minha filha e você é apenas o meu chefe. Você não é nada para minha filha, lembre-se disso. Orhun então diz: há um tempo o mundo dela virou de cabeça para baixo, ela está morando numa casa longe de seu pai. Como mãe dela, não é certo que você a trate assim. Para o bem dela, não a trate assim. Nesse momento, Ira começa a se lembrar do momento em que o advogado de Orhun disse para ela que Orhun não queria nem ela nem o bebê e que queria que ela abortasse a criança. Ira também começa a se lembrar do momento em que chegou ao hospital e a Fifi obrigou o médico a realizar um aborto nela. Ira volta de seus pensamentos e dá um tapa na cara de Orhun e diz: eu sou a única que pode se preocupar com o bem-estar dela. Eu sou a mãe dela. Orhun então olha para Ira, pasmo com o que Ira acabou de fazer.